Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. One Piece, com sistema de recompensa. Capítulo 11. Ron não esperava que a primeira pessoa que encontraria ao chegar ali seria exatamente aquela que ele veio procurar. Mas então novamente, a personalidade desse garoto arrogante era tão diferente do espadachim de cabelos verdes que ele um dia se tornaria. Ei, qual é seu nome? Acho que nunca te vi antes. Você é de fora? Perguntou o pequeno Zoro, sua atitude tão arrogante como sempre. Meu nome é Ron. Sou um viajante. Ron respondeu com um sorriso. PFFT. O pequeno Zoro cobriu a boca sufocando uma risada. Um viajante? Ha ha ha. Você parece ter a minha idade e ainda se diz viajante? Ha ha ha. Ele riu tanto que lágrimas vieram aos seus olhos. Ron não se importou. Afinal, com a aparência que ele tinha agora, alegar ser um viajante provavelmente parecia um pouco engraçado. Quando o pequeno Zoro finalmente parou de rir e enxugou as lágrimas dos olhos, ele perguntou: se você é um viajante, então por que está carregando uma espada? Sou um viajante, então é razoável carregar uma espada para proteção, certo? Ron disse com um sorriso. Isso faz sentido, disse Zoro, coçando a cabeça. Então, isso significa que sua espada é de verdade? Posso dar uma olhada? Ron balançou a cabeça. Não. Por que não? Porque é um incômodo colocá-lo de volta depois de tirá-lo. Zoro ficou estupefato. Era esse o motivo? Tirar uma espada e colocá-la de volta era rápido. Que tipo de desculpa era essa? Poucos segundos depois, Zoro saiu de sua confusão, apenas para perceber que Ron já estava indo embora. Ele correu para alcançá-lo. Você só está dando desculpas para que eu não possa tocar, certo? Seu idiota mesquinho. Não, respondeu Ron. Mas a verdade era que sim. Ele não queria que esse garoto tocasse em sua espada, Haikiri, só para o caso de ela cair em suas mãos e ele não conseguir recuperá-la. Afinal, havia uma certa lei de causa e efeito conhecida como aura do protagonista. TCH, tudo bem. Não preciso tocar na sua espada. Minhas espadas definitivamente serão melhores que as suas no futuro, e eu terei mais. Zoro declarou, apoiando as mãos atrás da cabeça. Vou usar 2 espadas, não, 3 espadas. Vou usar 3 espadas e me tornar o maior espadachim do mundo. Ron olhou para ele. Você aprendeu esgrima? Não, ainda não. Por quê? Zoro parecia confuso. Mas ouvi dizer que tem um dojo ali. Pretendo ir desafiá-lo em breve. Ron olhou na direção que Zoro apontou. O dojo, hein? Ali. Ele sorriu para Zoro. Obrigado por me mostrar o caminho. Vamos nos encontrar de novo naquele dojo. Você vai agora? O pequeno Zoro não conseguiu terminar a frase quando viu Ron correndo em direção ao dojo. Sua velocidade era espantosa. Coçando a cabeça, Zoro murmurou, que cara estranho. Mais tarde naquela noite, a neve começou a cair. O dojo ainda estava bem iluminado. Uma garota baixa de cabelos azuis, usando um uniforme de treinamento branco, praticava repetidamente golpes verticais com uma espada de bambu. Kuina, está tarde. Vamos parar por hoje, disse Koshiro ao entrar no dojo. Pai, deixe-me terminar mais 100 golpes, e então eu descanso. Vá em frente, Kuina respondeu sem se virar. Tudo bem, mas não fique acordado até tarde, disse Koshiro ao sair. Entendido, respondeu Kuina. Ela continuou contando cada golpe. 98, 99 e 100. Respirando pesadamente, Kuina finalmente abaixou sua espada de bambu, seus braços estavam cansados demais para levantá-los. Nesse momento alguém bateu na porta. Está tarde, o dojo está fechado. Por favor, volte amanhã, gritou Kuina. As batidas pararam. Quem viria ao dojo tão tarde? Ela se perguntou. Curiosa, Kuina abriu a porta e espiou para fora. A neve caía pesadamente e no quintal, um garoto de cabelos pretos estava sentado de pernas cruzadas, olhos fechados. Uma espada de bainha branca descansando sobre os joelhos. A neve já havia começado a se acumular em sua cabeça e corpo. De jeito nenhum. Ele está planejando ficar sentado aí a noite toda? Os olhos de Kuina se arregalaram. Ela saiu e se aproximou do garoto. Você vai morrer congelado desse jeito. Eu não vou morrer, respondeu o menino sem levantar a cabeça ou abrir os olhos. Por que não? Kuina perguntou, intrigada. O garoto levantou a cabeça, abriu os olhos e sorriu para ela. Porque eu não quero morrer. Kuina não entendeu sua resposta. Qualquer um congelaria até a morte se dormisse do lado de fora na neve. O que sua vontade de viver tinha a ver com isso? Suspirando, ela agarrou a mão dele e o puxou em direção ao dojo. Não sei por que você está aqui, mas não posso deixar você congelar até a morte no dojo da minha família. Você pode dormir aqui dentro esta noite. Ron não resistiu e a seguiu até o dojo. Kuina, o que está acontecendo? Koshiro saiu para ver o que estava acontecendo e viu Kuina puxando Ron para dentro do dojo. Pai, esse cara estava planejando dormir do lado de fora. Eu o trouxe para dentro, explicou Kuina. Dormir ao ar livre com esse tempo. Koshiro olhou para Ron surpreso. O que havia de errado com as crianças hoje em dia? Pai, esse garoto pode ficar no dojo hoje à noite? Perguntou Kuina. Antes que Koshiro pudesse responder, seus olhos avistaram a espada de bainha branca na mão de Ron. Seus olhos se arregalaram em choque. Uma bainha branca, com padrões de raios dourados. É isso, pai? Kuina perguntou, confusa com a reação do pai. Enquanto isso, Ron deu um passo à frente segurando a espada. Ele olhou para Koshiro e falou palavras que deixaram Kuina atonita. O nome da espada é Haikiri. Eu gostaria de desafiar o mestre do dojo com esta espada. Haikiri. Essa espada não é vista há séculos.
Nunca pensei que haveria em minha vida, disse Koshiro, com os olhos cheios de admiração. Olhando para Ron, ele perguntou, você veio aqui para me desafiar? Para ser preciso, eu vim para aprender. Quero que você me ensine como cortar qualquer coisa e me tornar um mestre espadachim, Ron disse seriamente. Atrás dele, os olhos de Kuina se arregalaram com suas palavras. Hahaha, se tornar um mestre espadachim não é uma tarefa fácil. Leva um longo tempo de prática dedicada, disse Koshiro com uma risada, acariciando seu queixo liso. Ele adorava ver jovens seguirem o caminho da espada. Foi por isso que ele abriu este dojo. Já que você veio me desafiar, eu aceitarei. Mas antes de lutar comigo, você precisará enfrentá-la, minha filha, Kuina. Não a subestime só porque ela é uma garota. Sua habilidade já está no mesmo nível dos adultos, disse Koshiro, sorrindo enquanto apontava para Kuina. Capítulo 12. A noite escura e fria era acompanhada pela queda de neve. Dentro do dojo bem iluminado, Ron estava de pé em frente a Kuina, segurando uma espada de bambu. Koshiro estava de pé por perto com os braços cruzados, seu olhar focado principalmente em Ron. Um garoto que parecia mais novo que Kuina, carregando uma espada famosa, uma das 21 grandes espadas, Haikiri, naturalmente chamou sua atenção. Kuina, segurando o punho da espada, olhou para a postura de Ron e perguntou, é a primeira vez que você usa uma espada de bambu? Sim, já manuseei espadas antes, mas esta é a primeira vez com uma de bambu, respondeu Ron. Sem dizer mais nada, os olhos de Kuina se aguçaram. Vem até mim, ela disse. Ron não perdeu tempo e avançou em sua direção na velocidade da luz. Tão rápido. Kuina e Koshiro ficaram surpresos. Ron alcançou Kuina e balançou sua espada de bambu para baixo, formando um arco em direção à cabeça dela. Claque! Kuina rapidamente levantou sua espada de bambu para bloquear, mas a força entorpeceu suas mãos, fazendo-a dar 2 passos para trás. Que força! Kuina ficou chocada. Koshiro também arregalou os olhos. Que velocidade e poder! Sua postura e técnica de espada são básicas, mas ele ainda consegue exercer tanta força? Que tipo de treinamento esse garoto passou para desenvolver tal físico? Antes que Kuina pudesse se estabilizar, Ron atacou novamente. Claque! A espada de bambu de Kuina voou de suas mãos. Só 2 golpes e eu perdi. Ela murmurou, atordoada, caindo no chão, incrédula. Ron chamou seu nome algumas vezes, mas ela não respondeu. Mesmo depois que ele e Koshiro entraram na sala interna, Kuina permaneceu atordoada. Depois de algum tempo, uma mão pousou em seu ombro, acompanhada pela voz gentil de Koshiro. Kuina. Seus olhos começaram a recuperar o brilho. Pai? Pai? Ela sussurrou com lágrimas brotando e escorrendo de seus olhos. Por quê? Por que trabalhei tanto no meu treinamento com espada, mas não consigo ficar mais forte? Kuina, você já é forte. Muitos adultos não conseguem nem se igualar a você em esgrima. Mas eu ainda perdi. Não consegui nem aguentar 2 golpes. Essa não é a força que eu quero. Todo o meu treinamento duro. Para que serviu? Koshiro colocou uma mão na cabeça e disse seriamente, Kuina, você é forte. Posso te prometer que todos os seus esforços até agora valeram a pena. Nada disso foi em vão. Mas eu ainda perdi. Isso porque seu oponente, Ron, é uma exceção, Koshiro disse, seu tom mudando levemente. A força dele está em um nível diferente do seu. Kuina levantou os olhos cheios de lágrimas para ele. Um nível diferente? Koshiro assentiu gravemente. Sim. Depois de cruzar espadas com ele, posso sentir claramente seu poder. Se seu nível é 10, o dele é 50. Até eu teria que ser sério diante de seus ataques. Os olhos de Kuina se arregalaram em descrença. Ela conhecia bem a força do pai. Será que aquele garoto, Ron, realmente faria o pai dela ficar sério? Então, perder para ele não é algo para se envergonhar. Na verdade, o fato de você ter bloqueado o primeiro golpe dele é impressionante, disse Koshiro, dando um tapinha no ombro dela. Pai, decidi deixá-lo ficar no dojo. Vou pessoalmente ensiná-lo esgrima. Ele ficará ainda mais forte. Koshiro se levantou. Faça dele seu objetivo a ser superado, Kuina. Se fizer isso, não tenho dúvidas de que ficará ainda mais forte. Ao ouvir isso, Kuina enxugou as lágrimas e seu olhar ficou determinado. Pai, eu entendo. Eu devo derrotá-lo. Só então eu poderei me tornar o maior espadachim do mundo. Onde ele está agora? Quero desafiá-lo novamente. Seus olhos estavam cheios de espírito de luta. Você pode desafiá-lo amanhã. Já é tarde hoje, e eu o deixei dormir no depósito, disse Koshiro com uma risada. Na manhã seguinte, ao amanhecer, Kuina pegou 2 espadas de bambu e abriu a porta do armazém com um chute. Ron, eu te desafio novamente. O armazém estava vazio, com apenas cobertores cuidadosamente dobrados à vista. Onde ele está? Depois de procurar no dojo, ela finalmente ouviu um barulho vindo da floresta atrás do dojo. Ela encontrou Ron fazendo flexões de 3 dedos. 343, 344, 345. Na floresta nevada, o garoto de cabelos pretos, sem camisa, estava encharcado de suor. Seu corpo fumegava com calor, e a neve ao redor dele havia derretido em água. Ei, Kuina chamou. Ron virou a cabeça, olhou para ela e continuou seu treino. Não me assuste gritando assim, Ron disse casualmente. Você não parece nem um pouco assustado. Kuina pensou, observando. Depois de um tempo, ela perguntou, há quanto tempo você está aqui? Desde ontem à noite você não se lembra? Ron respondeu. Não, quero dizer, há quanto tempo você trabalha aqui? Ah, isso. Já faz umas 2 horas que estou aqui, disse Ron, sentando-se depois de terminar suas flexões.
Capítulo 13. Com um baque alto, a espada de bambu de Quina caiu no chão. Ela olhou fixamente para o garoto de cabelos pretos sentado na neve, seu tronco nu, músculos levemente flexionados, mas com linhas incrivelmente definidas. Naquele momento, Quina entendeu um pouco porque, embora Ron parecesse mais jovem que ela, sua força era tão avassaladora. Ron, por outro lado, olhou para Quina, seu rosto cheio de confusão. Você precisa de alguma coisa de mim? Quina voltou à realidade, lembrando-se de seu propósito, e rapidamente se abaixou para pegar 2 espadas de bambu. Com um olhar firme, ela disse a Ron, estou aqui para desafiá-lo. Ron coçou a cabeça. Nós não brigamos ontem? Isso foi porque fui descuidado. Hoje mostrarei minha verdadeira força. Ah, tudo bem então. Um momento depois, a espada de bambu de Quina foi lançada voando. Ela olhou para suas mãos trêmulas, cerrou os dentes com força e olhou para Ron dizendo, amanhã eu voltarei. Estou sempre pronto, respondeu Ron com um sorriso, colocando sua espada de bambu no ombro. Quina lançou-lhe um olhar feroz e se virou para sair. Ela havia dado apenas alguns passos quando a voz de Ron ecoou atrás dela. Sua velocidade é decente, mas sua força está faltando. Nesse ritmo, você não será capaz de me derrotar. Quina parou no meio do caminho, cerrou os punhos levemente e mordeu o lábio inferior. A fraqueza na força era seu ponto fraco. Ela havia amaldiçoado inúmeras vezes que nasceu menina, pois a força das mulheres era naturalmente mais fraca do que a dos homens. E essa diferença só se tornou mais pronunciada com o passar do tempo. É por isso que seu pai, Koshiro, disse-lhe sem rodeios que, como mulher, ela nunca se tornaria a maior espadachim do mundo. Eu sei que minha fraqueza é minha falta de força. Quina gritou, ainda de costas para Ron. Não importa o quanto eu treine, minha força não se compara à de vocês, garotos. Se eu pudesse, eu também gostaria de ser um menino. Sua voz estava cheia de frustração. Ron parou por um momento, então entendeu. Parece que você me entendeu mal. Não estou zombando de você. Eu estava perguntando se você gostaria que eu lhe ensinasse um método para aumentar sua força. O corpo de Quina tremeu. Uma maneira de aumentar a força? Ela virou a cabeça para Ron. Você pode realmente me ajudar a melhorar minha força? Ron assentiu. Acho que sim. Mais tarde naquele dia, na floresta atrás do dojo, Ron entregou um peixe grelhado para Quina. Coma isso. Comê-lo aumentará minha força? Quina perguntou com desconfiança. Faz parte do processo. Quina devorou rapidamente o peixe grelhado, surpresa com o quão delicioso ele estava. Cheio? Ron perguntou, observando-a. Quina assentiu. Ótimo, disse Ron, e então começou a guiá-la. Agora feche os olhos e faça exatamente o que eu digo. Quina seguiu suas instruções e fechou os olhos. De agora em diante, você precisa ajustar sua respiração ao meu ritmo, a voz de Ron ecoou em seus ouvidos. Respire fundo e expire completamente todo o ar dos seus pulmões. O que Ron estava ensinando a Quina agora era uma versão simplificada da técnica de respiração solar. Ele havia descoberto que após comer uma refeição completa e usar o método de respiração, era possível absorver rapidamente a energia da comida. Embora não aumentasse diretamente a vitalidade, era altamente eficaz em aumentar a força. Como você se sente? Ron perguntou. Quina abriu os olhos lentamente. A sensação de plenitude em seu estômago havia desaparecido, substituída por uma sensação de fome. Ela cerrou os punhos. Parecia que ela realmente havia ganhado alguma força. Um lampejo de excitação brilhou em seus olhos. Mas para ter certeza de que não era apenas um pressentimento, ela se levantou de repente e saiu correndo, dizendo, vou testar. Hey, Ron chamou atrás dela, observando-a desaparecer na distância. Ele balançou a cabeça e sorriu. Um tempo depois, Quina retornou, parecendo decepcionada. Parece que foi só uma ilusão. Ainda não consigo levantar aquele peso de pedra com uma mão. Ron, ainda balançando sua espada de bambu, disse, ganhar força não é tão rápido. Tente novamente em 10 dias. Pelos próximos dias, parecia que Quina estava sendo estimulada por Ron. Quando Ron chegou ao campo de treinamento às 4 da manhã, Quina já estava lá, segurando sua espada de bambu. Os dois lutariam primeiro e depois cada um se concentraria em seu próprio treinamento, sem incomodar um ao outro. Depois que o sol nascia e eles tomavam café da manhã no dojo, ambos praticavam esgrima sob a orientação de Koshiro. Isso incluía trabalho de pés, posicionamento do corpo, segurar a espada, desembainhar a espada e vários golpes. À tarde, Ron e Koshiro treinavam com espadas de verdade, enquanto Quina observava. Quanto mais ela observava, mais pressionada ela se sentia, e ela frequentemente saía depois de um tempo para praticar sozinha. No inverno, o dojo parecia especialmente quieto. As crianças que vinham aprender esgrima ficavam em casa por causa do frio, relutantes em visitar o dojo. Ocasionalmente, alguns moradores familiares paravam para conversar. Normalmente eram apenas Koshiro, Quina e agora Ron. Somente na primavera o lugar voltaria a ficar animado. Capítulo 14. Meio mês passou rapidamente. Dentro do dojo, Quina, vestida com um uniforme de treinamento branco e com cabelo azul curto, olhou para o haltere de pedra de 60 kg à sua frente e respirou fundo. Então ela levantou a mão, agarrou-a e exerceu sua força. Desta vez, ela finalmente conseguiu levantá-lo com uma mão. Sim, Quina se sentiu mais feliz do que nunca naquele momento. Mas quando ela viu Ron ao seu lado levantando facilmente o haltere de pedra de 200 kg, sua alegria desapareceu instantaneamente. Percebendo o olhar dela, Ron virou a cabeça e sorriu para ela enquanto ainda segurava o enorme haltere que era maior que seu corpo inteiro.
Kuina não conseguiu evitar murmurar baixinho. Monstro! No jantar daquela noite. Como de costume, havia apenas Ron, Kuina e Koshiro na mesa. Ron e Kuina estavam ocupados enfiando comida na boca. Koshiro olhou para eles e sorriu ironicamente. Não estou surpreso que Ron seja assim, mas Kuina, por que você está fazendo isso também? Você não era assim antes. Mesmo que esteja tentando alcançar Ron, não precisa copiar tudo o que ele faz. Ele parecia preocupado. Nesse ritmo, eles teriam dinheiro suficiente para comida? Ficou claro que eles precisariam recrutar mais alunos na primavera. Naquela noite, no dojo, Kuina estava praticando sua técnica de corte. Ron, vestindo seu uniforme branco de treinamento, estava sentado de pernas cruzadas ali perto, com a famosa espada, Haikiri, apoiada em seus joelhos. Ele fechou os olhos e, seguindo a técnica de meditação da espada ensinada por Koshiro, limpou sua mente. Ao mesmo tempo, ele inconscientemente começou a usar a técnica de respiração solar, gradualmente. Seus cabelos pretos de comprimento médio começaram a se mover apesar da falta de vento, e Haikiri tremeu levemente sobre os joelhos. Esse estado durou bastante tempo. De repente, os olhos de Ron se abriram e ele sacou sua espada num piscar de olhos. Um corte acompanhado de relâmpagos e fogo iluminou brevemente o ar. Com esse golpe, Ron sentiu sua energia interna aumentar, como se ele tivesse rompido um gargalo. Anfitrião, Ron. Idade, 8 anos. Pontos de vitalidade, 100. Maestria na técnica de respiração solar, 9%. Depois de passar um mês na cidade de Shimotsuki, a vitalidade de Ron finalmente chegou a 100, acima dos 98. Ron, o que foi isso agora? Kuina perguntou, estupefata enquanto olhava para Ron e o Haikiri em sua mão. Esse foi o estágio da força. Koshiro entrou, seu olhar fixo em Ron com uma expressão de choque. Eu tinha grandes esperanças em você, mas não esperava que você alcançasse esse nível tão rápido. Sensei, o que é o estágio da força? Ron perguntou curioso. O estágio da força é o primeiro passo para se tornar um verdadeiro espadachim, disse Kuina, com uma expressão complicada. De fato, Koshiro assentiu e levantou 3 dedos. Para atingir o nível de um mestre espadachim, há 3 estágios pelos quais você deve passar. O estágio da força é o primeiro. Quando você golpeia com sua espada, uma aura ou fenômeno aparecerá ao longo da lâmina, como as chamas em seu corte agora. Quanto ao relâmpago, acredito que ele vem da espada que você está segurando. Koshiro explicou a Ron. A habilidade de gerar uma aura ou onda de energia com um golpe é um dos sinais de entrada no estágio da força. E quanto ao segundo e terceiro estágios? Ron perguntou, seu interesse despertado. O segundo estágio é chamado estágio da vontade, um nível além do estágio da força. A aura em seus golpes se torna mais vívida e controlada. Assim, Koshiro pegou uma espada de bambu e cortou o ar. Um golpe formou um dragão azul que voou para frente, quebrando uma prateleira de madeira próxima em vários pedaços. Depois de desferir esse golpe, Koshiro olhou para Ron e sorriu. Existem muitos espadachins através dos mares, mas apenas alguns conseguem chegar a esse nível. O estágio da força, o estágio da vontade e o terceiro é o estágio do corte do ferro. O estágio de corte de ferro? Os olhos de Ron se arregalaram ligeiramente. Sim, Koshiro assentiu. Quando você consegue cortar aço com um pedaço de madeira, você atingiu o estágio de corte de ferro. Um espadachim que atinge o estágio de corte de ferro pode ser considerado um verdadeiro mestre espadachim. Depois de ouvir isso, Ron olhou para Haikiri em sua mão, perdido em pensamentos. Naquela noite, Ron não conseguia dormir. Ele ficou ali deitado com os olhos abertos, encarando o teto, pensando nos estágios que Koshiro havia mencionado. As chamas daquele corte não eram um sinal de que eu havia alcançado o estágio da força. Eu já vi chamas semelhantes quando usei a dança das chamas antes, então provavelmente é resultado de eu ter usado inconscientemente a técnica da respiração solar. Koshiro deve ter confundido com a aura da minha espada, mas na verdade, ainda não alcancei o estágio da força. Ron pensou consigo mesmo. Mas graças a esse mal-entendido, agora tenho uma compreensão mais clara do caminho para me tornar um mestre espadachim. Vir para este dojo foi definitivamente a escolha certa. Agora meu objetivo está claro. Um brilho de determinação brilhou nos olhos de Ron. Agora, ele tinha 2 objetivos. Continue treinando seu corpo. Aumente sua vitalidade. Afie sua habilidade com a espada. Chegue ao estágio de força o mais rápido possível. Enquanto Ron estava acordado definindo suas metas de treinamento, Kuina estava em outra sala do dojo, conversando com Koshiro. Pai, essa espada que Ron está segurando, não é comum, é? Ela perguntou curiosamente. Então você também notou, Koshiro assentiu. De fato, essa espada não é comum. Ela não é vista no mundo há séculos. Essa espada, o que é exatamente? Kuina perguntou. É como sua Vado Ishimonji. É uma das espadas de grande grau chamada Haikiri. Diz a lenda que seu fio pode rasgar o próprio trovão. As palavras de Koshiro deixaram Kuina com os olhos arregalados em choque. Capítulo 15. O inverno passou rápido. Não demorou muito para que a primavera chegasse. Ron passou 3 meses no dojo. Seu corpo havia crescido mais alto, agora quase da mesma altura de Kuina, de 10 anos. Sua estrutura era forte e bem proporcionada, cheia de vitalidade e energia. Como diria Koshiro, um corpo de dar inveja, o físico de um monstro. 424, 425, 426. Ron estava fazendo flexões com uma mão e 3 dedos no quintal, com suor escorrendo da ponta do nariz.
Ron, Koshiro gritou enquanto andava pelo corredor. Você viu Kuina? Ela foi praticar esgrima perto da cachoeira, eu acho, respondeu Ron. Por que você pergunta, mestre? Nada urgente, apenas alguns alunos novos no dojo. Pensei em pedir a ela para ajudar a ensiná-los, disse Koshiro. Ron pensou por um momento, pressionou com os dedos, levantou-se e olhou para ele. Que tal eu ir no lugar dele? Você seria de grande ajuda, disse Koshiro alegremente. Ron seguiu Koshiro até o jardim da frente do dojo, onde um grupo de crianças de cerca de 7 ou 8 anos estava fazendo muito barulho. Alguns já tinham pegado espadas de bambu e estavam brincando. Koshiro limpou a garganta. As crianças que o notaram imediatamente se aquietaram, gritando em uníssono. Olá, mestre. O resto das crianças olhavam curiosamente. Olá a todos, disse Koshiro com um sorriso. Alguns de vocês são novos discípulos. Bem-vindos ao Ishin Dojo. Eu sou o mestre aqui, Koshiro Shimotsuki. Neste lugar, eu vou ensinar a vocês a arte da espada e treiná-los para se tornarem espadachins firmes. Enquanto Koshiro apresentava o dojo aos novos alunos, algumas crianças olhavam curiosas para Ron, que estava ao seu lado. Depois de terminar sua apresentação, Koshiro sorriu para as crianças e disse, agora, Ron será seu parceiro de treino. Ron deu um passo à frente com sua espada de bambu. Seus olhos examinaram as crianças, mas ele não viu o garoto de cabelo verde. Ele ainda não chegou? Pensou consigo mesmo. Kuina não deveria praticar conosco? Uma das crianças, Umi, olhou para Ron, avaliou-o e perguntou com dúvida na voz, seu nome é Ron, certo? Estou neste dojo há 2 anos. Há quanto tempo você está aqui? Cerca de 3 meses, respondeu Ron. O quê? Só 3 meses? Umi exclamou, sua boca escancarada em descrença. Então ele sorriu. Você só está aqui há 3 meses, e acha que pode lutar comigo? As outras crianças também olharam para Ron com ceticismo. Ron permaneceu calmo. Vou te dizer uma coisa. Koshiro sorriu e disse, você gosta da minha espada de verdade, não é? Se você conseguir forçar Ron a dar um passo para trás durante o treino, eu te darei essa espada. Sério? O rosto de Umi se iluminou de excitação. Depois de ver Koshiro acenar com um sorriso, ele ansiosamente se virou para Ron e disse, tudo bem, vamos fazer isso. Dentro do dojo, Koshiro e as crianças se ajoelharam no chão, observando Ron e Umi parados no centro, cada um segurando uma espada de bambu. Quando Umi olhou para a expressão calma de Ron, ele de repente se sentiu nervoso, com suor se formando em suas palmas. Ele balançou a cabeça para se concentrar novamente. É só um passo para trás, certo? Não tem como esse cara novo ser tão forte quanto Kuina. Ele se anima e avança em direção a Ron com um grito alto, erguendo sua espada de bambu bem alto. No instante seguinte, tapa. A espada de Umi foi arrancada de sua mão, e todo seu corpo foi lançado para trás, caindo pesadamente no chão. Deitada ali, Umi olhou fixamente para o teto, completamente perplexa. O que aconteceu? O que me atingiu? Como fui jogado para o outro lado da sala? As crianças ao redor também ficaram atordoadas. O que aconteceu? Ele realmente atacou? Não, eu não consegui ver nada. Koshiro tomou um gole de chá, sorrindo interiormente enquanto pensava. Tão limpo e preciso. Que golpe lindo! Pensando bem, a velocidade dele aumentou? Ainda não acabou. Umi gritou, recusando-se a aceitar a derrota. Ele agarrou sua espada de bambu e atacou Ron novamente. Bater? Ai! Não acabou. Bater? Poucos momentos depois, Umi estava esparramada no chão, machucada e derrotada, com uma expressão de completo desespero. Como? Como ele é tão forte? As outras crianças, olhando para Ron, que nem sequer havia suado, ficaram admiradas. Estou voltando, disse Ron para Koshiro. Koshiro sorriu e assentiu. Assim que Ron saiu, Umi pulou e correu para Koshiro. Mestre, esse cara realmente entrou há apenas 3 meses? Sim, respondeu Koshiro. Quantos anos tem ele? Acredito que ele tenha 9 anos este ano, 1 ano a menos que Kuina, respondeu Koshiro depois de pensar por um momento. Mesma idade que eu. Umi murmurou em desespero. Haha, não fique tão deprimido, Koshiro riu se levantando. Nem mesmo Kuina é páreo para ele. Umi congelou. Então, em choque, ele exclamou, o quê? Nem Kuina consegue vencê-lo? Seu queixo quase caiu no chão. Isso mesmo. Quando ele chegou, Kuina perdeu para ele em 2 golpes. Mesmo que ela tenha ficado muito mais forte, eu diria que ela mal consegue suportar 1 ou 2 dos movimentos dele agora. Koshiro tomou um gole de chá. Nani? Umi e as outras crianças ficaram tão atordoadas que mal conseguiam falar. De jeito nenhum. Kuina, que consegue derrotar até adultos, não consegue vencê-lo? Quem é esse cara? Depois de ver Kuina desafiar Ron com os próprios olhos e ser desarmada com 2 golpes, as crianças ficaram completamente convencidas. Daquele dia em diante, o apelido Monstro Ron rapidamente se espalhou entre as crianças como um nome particular para ele. Capítulo 16. Alguns dias depois, uma noite, Ron, coberto de suor, retornou ao dojo após completar uma corrida de 30 quilômetros. Depois de tomar um banho refrescante, ele caminhou descalço pelo corredor de madeira, vestindo um uniforme de treinamento fino e branco. Ao passar pelo dojo, ele ouviu alguma comoção e olhou para dentro. Lá dentro, um garoto de cabelos verdes segurava uma espada de bambu com as 2 mãos, avançando em direção a Kuina, que segurava sem esforço sua espada de bambu com uma mão. Bater? Ele foi atingido na cabeça, seus olhos se transformaram em espirais enquanto ele cambaleava alguns passos para trás antes de cair no chão. Isso pareceu doloroso.
Kuina certamente não se segura. Achei que ele seria mais forte se desafiasse Kuina, mas ele claramente está nesse nível. As crianças próximas começaram a tagarelar. Alguém como ele afirmando que se tornará o espadachim mais forte do mundo? Que piada! Kuina olhou para o garoto no chão antes de se virar para sair. Assim que ela saiu, uma voz surgiu ao seu lado. Aquele cara está fraco agora, mas um dia será forte. Kuina virou a cabeça e viu Ron encostado no batente da porta com os braços cruzados. Você o conhece? Ele foi a primeira pessoa que vi quando cheguei nesta vila. Ron respondeu com um sorriso. Kuina levantou uma sobrancelha. E você tem certeza que ele vai ficar mais forte? Só um pressentimento, disse Ron, passando por ela. Hoje à noite no quintal. Vamos ter outra partida, Kuina disse enquanto passava. Claro, a qualquer momento. Mas se você perder de novo, será 364-0. Ron riu enquanto se afastava. Kuina apertou sua espada de bambu em frustração. Esse cara chato. Naquela noite, Zoro acordou e se tornou formalmente aluno de Koshiro, ingressando no dojo. Koshiro arranjou um lugar para ele ficar e daquela noite em diante, Zoro morou no dojo. No corredor, Zoro andava com outras duas crianças, esfregando o galo na cabeça e resmungando. O nome daquela garota é Kuina, certo? Um dia, eu vou vencê-la. Amanhã, eu vou desafiá-la de novo. Você não deveria. Você vai levar uma surra de novo, Zoro aconselhou um garoto. Kuina é forte o suficiente para derrotar adultos. Você nem consegue segurar uma espada direito ainda. Não tem como vencer. Eu não ligo. Zoro cerrou os punhos. Eu vou ser o espadachim mais forte do mundo. Se eu não puder vencê-la com 2 espadas, usarei 3. 3 espadas? O que é isso? Nunca ouvi falar de um estilo de 3 espadas. Como você seguraria uma terceira espada? Na sua boca? Isso é só um truque de circo. Ha. As duas crianças riram. Nesse momento, uma rajada de vento passou. Zoro pareceu ouvir algo e olhou em uma direção específica. Ei, vocês ouviram isso? Ouviu o quê? Não há som algum. Talvez tenha sido só o vento. Está ficando frio, é melhor voltarmos logo. Sim. As duas crianças se abraçaram e correram de volta para o quarto. Eu imaginei isso. Zoro se perguntou, mas ele o seguiu. Ele não havia dado mais do que 10 passos quando bater. Ele parou abruptamente e virou a cabeça na direção que estava olhando. Não, eu definitivamente ouvi alguma coisa. Ele correu imediatamente em direção ao som. Sob o céu noturno, o luar brilhava intensamente. Quando chegou à floresta atrás do dojo, ele a viu imediatamente. A garota de cabelos azuis, Kuina, que havia lutado com ele mais cedo naquele dia. Agora ela estava ofegante, coberta de suor, e sua mão segurando a espada de bambu tremia. Ela parecia completamente diferente de seu comportamento calmo anterior. Quem é o oponente dela? Zoro olhou rapidamente ao redor, mas de onde ele estava, ele só conseguia ver as costas. A pessoa usava um uniforme de treinamento branco, tinha cabelos pretos de comprimento médio e tinha aproximadamente a mesma altura de Kuina. Zoro de repente achou a figura familiar, como se já a tivesse visto antes. Enquanto ele lutava para lembrar, Kuina avançou, golpeando sua espada de bambu com uma velocidade incrível em direção à figura que estava de costas para Zoro. Tão rápido, os olhos de Zoro se arregalaram. Ele nem conseguia ver os movimentos de Kuina. Bater? O som agudo de espadas de bambu colidindo ecoou na floresta silenciosa. Uma espada de bambu girou no ar e caiu no chão. Kuina cambaleou para trás e caiu na grama, ofegante com o rosto encharcado de suor. Zoro ficou atordoado. O que aconteceu? Ela perdeu? Kuina realmente perdeu? Você durou 3 ataques dessa vez. Nada mal, Ron disse, sorrindo para Kuina. Isso faz 364-0. Rangendo os dentes, Kuina olhou para ele. Da próxima vez, eu vou te bater com certeza. Boa sorte, disse Ron com indiferença. Com isso, ele pendurou a espada de bambu no ombro e se virou para olhar para trás. Quando viu o conhecido garoto de cabelos verdes, Ron ficou um pouco surpreso. Achei que fosse outra pessoa, mas é só você. Zoro olhou para o rosto jovem, mas calmo e composto de Ron, e de repente uma lembrança lhe ocorreu. Ele apontou para Ron, com os olhos arregalados de choque, e exclamou. Aquele sujeito estranho e mesquinho. Cara estranho e mesquinho? Kuina ficou momentaneamente confusa com o apelido. Eu disse para você não sair por aí dando apelidos estranhos às pessoas. Capítulo 17. Sob o luar, no corredor do quintal do dojo, 3 pequenas figuras estavam sentadas. Da esquerda para a direita, estavam Kuina, Ron e Zoro. Os 3 tinham cabelos curtos azuis, cabelos curtos pretos e um tufo de cabelo verde parecido com algas marinhas, respectivamente. Ron, eu não sabia que você era tão forte, Zoro disse surpreso, você nem parece muito mais velho que eu. A propósito, quantos anos você tem? Ron sentou-se na beira do corredor, mãos apoiadas no chão, pernas balançando no ar. Ouvindo a pergunta de Zoro, ele olhou para a lua e sorriu. Acho que devo fazer 9 anos este ano. Num piscar de olhos, quase 1 ano se passou desde que ele veio a este mundo. Muita coisa aconteceu nesse ano. 9, então você é 1 ano mais velho que o Zoro contou nos dedos. Kuina, apoiando o queixo nas mãos, estufou as bochechas em frustração. Você é 1 ano mais nova que eu. Ei Ron, onde está sua espada? Zoro perguntou curioso. Está no meu quarto. Eu não o carregaria pelo dojo, Ron respondeu, deitando-se com os braços atrás da cabeça. Ele se virou para Zoro e sorriu. Você entrou no dojo como um novo aluno nesta primavera? Sim, Zoro assentiu, seus olhos cheios de espírito de luta enquanto olhava para Kuina.
Eu juro, eu vou derrotá-la. Quina olhou para ele. Você? Me derrotar? Sua atitude desdenhosa enfureceu instantaneamente o jovem Zoro. O que você disse? Ele gritou pulando de raiva. Você quer lutar agora? Quina disse com um sorriso. Mas não importa quantas vezes você tente, você não vai me vencer. Zoro cerrou os dentes e cerrou os punhos de raiva. Os dois se encararam e parecia que faíscas voavam entre eles. Momentos depois, Zoro estava deitado no chão do pátio, com sua espada de bambu atirada para longe. HMPH, você não consegue nem segurar sua espada direito, e acha que consegue dominar o estilo de duas espadas? Eu sugiro que você se concentre em construir uma base sólida primeiro, Quina comentou. Depois de dizer isso, ela olhou para Ron, que estava sentado sob o beirado. Estarei esperando por você amanhã de manhã no lugar de sempre. Sem esperar pela resposta de Ron, ela pegou sua espada de bambu e saiu. Ron se levantou e olhou para Zoro, que estava esparramado no chão, e sorriu. Quina pode ser uma garota, mas ela é muito forte. Ela também treina muito duro. Se você quiser alcançá-la, não será fácil. Você precisará se esforçar muito e treinar ainda mais se quiser ter uma chance. Com essas palavras, Ron foi embora. Zoro estava deitado no chão sozinho, olhando para o céu. Eu perdi de novo. Quina é tão forte que eu não consigo nem ver esperança de vencer. Mas Ron, ele é muito mais forte que ela. E ele é apenas um ano mais velho que eu. Ele cerrou os dentes, cerrou os punhos e bateu-os no chão, frustrado. Droga! Por que a diferença é tão grande? Daquele dia em diante, Zoro treinou mais duro do que qualquer outro, superando rapidamente os novos alunos que ingressaram no dojo na mesma época. Ele desafiou Quina mais de 3 vezes por dia, apenas para ser derrotado todas as vezes. Mas depois de cada derrota, ele treinava ainda mais furiosamente. Em 2 meses, ele já havia superado muitos alunos veteranos. Suas habilidades melhoraram rapidamente, muito além do nível em que ele estava quando entrou no dojo. Sua determinação e trabalho duro lhe renderam o respeito de todos os alunos, incluindo Quina, que começou a levá-lo mais a sério. Um dia, enquanto Zoro treinava debaixo de uma árvore levantando pedras para fortalecer seu braço, ele viu Quina passar com sua espada de bambu. Sem pensar, ele gritou, Quina, vamos duelar. Quina olhou para ele. Não tenho tempo agora. Ela estava prestes a sair quando um pensamento cruzou sua mente. Ela deu um passo para trás e disse a ele, venha comigo. Hein? Zoro pareceu confuso. Para onde? Você vem ou não? Se não vier, vai se arrepender, disse Quina com uma expressão misteriosa. A curiosidade de Zoro levou a melhor, e ele imediatamente largou a pedra e caminhou até o lado de Quina, seguindo-a em direção ao fundo do dojo. Quando chegaram à clareira atrás do dojo, Zoro viu 2 figuras, uma grande e uma pequena, paradas no meio da clareira. O mestre, e Ron? Zoro exclamou surpreso. Eles estão duelando? Quina sentiu enquanto olhava para a cena. E eles estão usando espadas de verdade. Hein? O coração de Zoro disparou. Essa é a primeira vez que vejo meu pai e Ron brigando seriamente. Ouvi dizer que foi Ron quem sugeriu, disse Quina, sua expressão séria enquanto observava o garoto de cabelos pretos no centro. Talvez dessa vez veremos sua verdadeira força. Então quando ele lutou com você antes, ele não estava usando toda a sua força? Zoro não conseguiu deixar de perguntar. Idiota, ele lutou seriamente comigo, mas é claro que não usou todo o seu poder, Quina retrucou. Antes de hoje ninguém, nem mesmo meu pai, sabia o quão forte ele realmente era. Zoro engoliu em seco. Mais uma vez sua compreensão da força de Ron se aprofundou. Ele arregalou os olhos, observando a luta atentamente, não querendo perder nenhum momento. Capítulo 18. Koshiro, segurando sua espada real, sorriu para o garoto de cabelos pretos na frente dele. Ron, podemos começar? Ron não respondeu verbalmente, mas seus olhos se abriram de repente. Com um passo poderoso ele desapareceu de vista. Desapareceu? Zoro ficou surpreso. Não, é só a velocidade dele. A expressão de Quina ficou séria enquanto ela se concentrava na arena. Ron reapareceu na frente de Koshiro, ainda em sua posição de ataque. Seus cabelos pretos esvoaçavam, seus olhos estavam fixos em Koshiro e seu rosto não mostrava nada além de concentração. Uau! Haikiri desembainhou, traçando um arco brilhante enquanto avançava em direção a Koshiro. Estalar. Chamas giravam em torno da lâmina, crepitando com relâmpagos. A espada de Koshiro brilhou em resposta, aparando o golpe. Ruído. Uma rajada de vento explodiu com a colisão, varrendo a arena. Tanto Quina quanto Zoro sentiram seus corações apertarem. Após o confronto inicial, Ron, segurando sua longa espada, Haikiri, lançou uma série implacável de golpes em Koshiro. As chamas e os relâmpagos na lâmina ficaram mais intensos. Koshiro, empunhando espada e bainha, defendeu-se perfeitamente. É como uma cachoeira batendo contra uma pedra. Quina murmurou. Zoro, enquanto isso, estava completamente atordoado, encarando o duelo com os olhos arregalados. A espada de Ron estava cercada por chamas e raios? Ron girou no ar, lançando sua longa espada em direção a Koshiro. O golpe foi forte e, embora Koshiro tenha bloqueado, a força bruta o empurrou vários passos para trás. Assim que Ron pousou, ele se lançou para frente novamente, movendo-se com velocidade incrível em direção a Koshiro. Dança da chama. Sua longa espada queimava como uma lâmina de fogo envolta em chamas ferozes. Por onde a lâmina se movia, chamas se espalhavam como fitas vermelhas, espiralando ao redor de Ron enquanto ele atacava Koshiro. Isso é esgrima baseada em cortes.
Os olhos de Koshiro brilharam de admiração. Então, seu olhar se afiou, e uma aura azul cercou sua espada. Corte de um só coração, água corrente. Ele atacou. O fogo colidiu ferozmente com a água. Ventos violentos irromperam, sacudindo as árvores próximas. Kuina e Zoro tiveram que levantar os braços para proteger os rostos das rajadas intensas. Quando o vento diminuiu, eles imediatamente olharam para a arena. Ron estava ajoelhado no chão, respirando pesadamente com Haikiri plantado na terra por perto. A espada de Koshiro, no entanto, foi quebrada ao meio, restando apenas metade da lâmina. Os olhos de Kuina e Zoro se arregalaram em descrença. Ron, ele cortou a espada do pai ao meio? Foi um corte lindo, elogiou Koshiro, olhando para Ron com orgulho. Em termos de esgrima, não acho que haja muito mais que eu possa lhe ensinar. Ron, que havia recuperado rapidamente sua energia usando a técnica de respiração solar, coçou a cabeça desajeitadamente. Isso aconteceu principalmente porque você se conteve e também por causa da minha espada. Koshiro balançou a cabeça, sorrindo. Não, minha espada quebrou porque você acertou o mesmo ponto todas as vezes. Ele olhou para Ron e acariciou seu queixo rindo. Acho que não foi só sorte. Ron, envergonhado, desviou o olhar. Koshiro olhou para o jovem garoto de cabelos negros diante dele, maravilhado interiormente. Forçar-me a usar um golpe do reino do momento depois de apenas 5 meses de treinamento, que monstrinho! Quanto tempo levará para ele atingir o nível de um espadachim? Koshiro refletiu. Depois que Ron recuperou Haikiri e o embainhou, Koshiro perguntou. Ron, você gostaria de ver o golpe de um espadachim? Ron ficou atordoado por um momento, depois muito feliz. Sério? Koshiro assentiu. Me siga. Os dois foram embora para a floresta. Foi só então que Kuina e Zoro saíram do espanto. Então essa é a verdadeira força de Ron. Kuina olhou para suas mãos trêmulas. Tão poderoso. O corpo inteiro de Zoro tremeu. Um espadachim pode se tornar tão forte? Kuina, o mestre e Ron. Eles não são os espadachins mais fortes do mundo, são? Claro que não. Kuina cerrou os punhos. Este não é o auge da força de um espadachim. O topo é muito mais alto que o próprio céu. Mais alto que o céu. Esse é o auge da esgrima. Naquele momento Zoro sentiu algo se agitar dentro dele. Ele olhou para Kuina com um olhar resoluto. Kuina, eu vou superar você. Eu vou superar Ron. Eu vou superar o mestre. Eu vou superar todos e chegar naquele pico. Não, eu serei a única a atingir esse pico. Os olhos de Kuina estavam igualmente determinados. Seus olhares se encontraram. Olhando para a expressão séria de Zoro, Kuina sorriu de repente. Então, para sua surpresa, ela levantou o punho. Então vamos fazer uma promessa. Não importa o que aconteça, um de nós vai superar Ron e alcançar o auge da esgrima. Se um de nós não conseguir, o outro vai continuar o sonho. Zoro sorriu e levantou o punho sem hesitar, batendo-o contra o dela. Negócio. Capítulo 19. Na floresta, Koshiro demonstrou a Ron o que significava ser um mestre da espada capaz de cortar ferro. Com apenas um pedaço de madeira, ele cortou sem esforço uma pedra maior que Ron em 2 metades, com um corte perfeitamente liso. Este é o golpe de um mestre da espada, disse Koshiro, sorrindo para Ron, como sempre, enquanto a pedra atrás dele lentamente se afastava. O golpe de um mestre da espada move-se à vontade. Se alguém deseja cortar, até mesmo um pedaço de madeira sem corte pode cortar aço. Se não o fizer, até mesmo uma espada afiada como a sua Haikiri não pode cortar uma folha de papel. De volta ao armazém, Ron ainda estava repetindo as palavras de Koshiro em sua mente. Um golpe à vontade. Ele murmurou, sentado no armazém iluminado pela lua enquanto gentilmente acariciava Haikiri em seu colo. Era como se ele tivesse agarrado algo, mas ao mesmo tempo nada. Ainda estou longe do nível de um mestre da espada, pensou Ron, mas sinto que estou perto de atingir o primeiro estágio. Força. Durante a batalha de hoje, senti como se tivesse roçado nele. Agora, tudo o que preciso fazer é recapturar essa sensação. Ron fechou os olhos, permitindo que a técnica de respiração solar funcionasse inconscientemente. Essa técnica, a progenitora de todos os métodos de respiração, estava ajudando Ron de maneiras que ele ainda não conseguia compreender completamente. Ele passou a noite inteira em pensamentos profundos. Na manhã seguinte, quando o sol nasceu, Ron abriu os olhos e sorriu suavemente. Eu encontrei. Ele lentamente sacou Haikiri de sua bainha, e um brilho vermelho fraco, quase imperceptível, começou a envolver seu corpo. Conforme a espada deslizava livre, a aura vermelha se estendia do punho, espalhando-se pela lâmina, eventualmente cobrindo-a completamente. Isto é, força, Ron murmurou, olhando para a espada agora banhada em luz vermelha. Vários meses se passaram num piscar de olhos. A primavera deu lugar ao verão, e o calor escaldante tornou o treinamento no dojo ainda mais extenuante. Mas para aqueles que buscavam força, essa dificuldade era mais do que bem-vinda. Zoro havia se transformado completamente em um fanático por treinamento, desafiando Kuina diariamente, puxando pedras pesadas sob as árvores e correndo longas distâncias com pessoas nas costas. Recentemente, em seu esforço para aperfeiçoar o estilo das 3 espadas, ele até começou a treinar sua mandíbula para segurar a terceira espada em sua boca. Ele passou de desafiar Kuina 3 vezes por dia para 5 vezes por dia e agora para 10 vezes por dia. Seu recorde atual era de um 0,45-0, ele nunca havia vencido uma única partida. Após a derrota mais recente de Zoro em outro desafio contra Kuina, um discípulo do dojo chamado Mi caminhou até o caído Zoro, sorrindo. Parece que agora está 1046-0. Calha a boca.
Zoro retrucou. Outro discípulo perguntou, Zoro, por que você sempre desafia Kuina? Por que não desafia Ron uma vez? A menção do nome de Ron, Umi estremeceu, lembrando-se de um acontecimento passado que ainda o assombrava meses depois. Você é estúpido? Zoro respondeu, dando ao discípulo um olhar como se ele fosse um idiota. Nem Kuina pode derrotar Ron, e eu não posso derrotar Kuina. Não há como eu vencer contra ele. Estou desafiando Kuina, não me voluntariando para uma surra, ele acrescentou, deixando o discípulo sem palavras. Então disse Zoro, levantando-se e tirando a poeira das roupas, com os olhos cheios de determinação, antes de desafiar Ron, tenho que derrotar Kuina pelo menos uma vez. Neste dia, Kuina recuperou seu vado Ichimonji do armazém e se aproximou de Ron, pedindo um verdadeiro duelo de espadas. Claro, Ron concordou com um sorriso. Após apenas 3 movimentos, vado Ichimonji foi arrancado da mão de Kuina, e ela caiu no chão. Droga, ela xingou em frustração. Por que não consigo parar seus ataques? Porque eu sou mais forte, Ron respondeu, abaixando-se para pegar a espada dela e devolvendo-a a ela. Você melhorou muito. Se tivéssemos duelado com espadas de verdade quando cheguei ao dojo, você provavelmente nem teria conseguido bloquear um dos meus golpes. Mas você está aqui há apenas alguns meses e já atingiu o estágio de força, enquanto eu pratico esgrima desde criança e ainda não toquei nesse reino. Kuina disse desanimada, enquanto pegava o vado Ichimonji e se afastava, sentindo-se desanimada. Ao vê-la sair, uma ideia surgiu de repente na mente de Ron, e ele gritou, você já pensou em criar suas próprias técnicas de espada? Kuina se virou, parecendo confusa. É só um pensamento, Ron explicou, segurando o Haikiri. Talvez criando suas próprias técnicas, você encontre seu caminho para a força. Os olhos de Kuina brilharam com a sugestão. Ela sentiu dizendo, entendi e saiu correndo, provavelmente para testar a ideia. Depois que ela saiu, Ron ficou sozinho na sala. Esgrima, ele murmurou, olhando para um boneco de palha distante. Ele fechou os olhos, agarrou o punho de Haikiri e respirou fundo. Uma aura vermelha de energia de espada começou a irradiar de seu corpo. A cada respiração, a energia vermelha gradualmente se transformava em relâmpagos dourados, girando em torno de Ron e sua espada. ZZT, ZZT. Ainda com os olhos fechados, Ron dobrou os joelhos em posição de desenho, enquanto os raios dourados crepitavam ao redor dele e de Haikiri. Respiração de trovão, primeira forma. Ron sussurrou, dando um passo à frente. Um clarão de luz dourada encheu a sala. O trovão rugiu, e o ar foi rasgado em um instante. Um raio atravessou a sala, e Ron apareceu atrás do boneco de palha, embainhando Haikiri lentamente. Clim! A espada fez um som nítido ao retornar à bainha. A metade superior do manequim deslizou para o chão. Ron abriu os olhos e seu rosto se iluminou de excitação. Eu sabia que isso seria possível. Capítulo 20. Ron saiu de casa. Era uma noite de verão, o céu estava cheio de nuvens vermelhas e uma brisa fresca fazia com que parecesse bastante confortável. Usando tamancos de madeira e vestido com uma roupa de treinamento branca simples e confortável, Ron agarrou sua famosa espada, Haikiri. Enquanto caminhava pelo longo corredor, alguns discípulos que passavam o notaram e rapidamente se afastaram, lançando olhares de admiração em sua direção. Quando Ron faleceu, eles até soltaram um longo suspiro de alívio. Você está com medo? Claro que sim. Nem Kuina conseguiu vencê-lo. Se o deixarmos bravo, estamos acabados. A propósito, ele raramente vem ao pátio da frente, não é? Com suas habilidades, como ele poderia treinar conosco? Ron ouviu os sussurros atrás dele, sua expressão calma. Ele não estava bravo por estar isolado por essas crianças. Pelo contrário, ele achou que estava tudo bem assim. Ninguém o incomodava, então ele podia treinar sozinho em paz. Ao passar por um pequeno pátio, um grito chegou aos seus ouvidos. Ron virou a cabeça e viu Zoro, segurando 2 espadas de bambu e encharcado de suor, parado na clareira, olhando para ele. Ele não via Zoro há algum tempo. Ele tinha se tornado muito mais musculoso, embora não tivesse crescido mais alto. Quer comer peixe grelhado? Ron sorriu para ele. Zoro piscou, então seus olhos brilharam. Vamos! A noite logo caiu e o céu ficou escuro. Ron habilmente pegou alguns peixes, acendeu uma fogueira e começou a grelhá-los. Zoro sentou-se ao lado dele, olhando para o peixe enquanto sua boca salivava, seu estômago roncando audivelmente. Depois de esperar um pouco, ele não conseguiu evitar perguntar. Já está pronto? Quase respondeu Ron, mastigando alguma coisa. Zoro olhou para Ron, iluminado pela luz do fogo. Não importava quando Ron sempre parecia tão calmo e composto. Apesar de ser apenas 1 ano mais velho que Zoro, ele se sentia um adulto. Ron, você veio de fora? Zoro, com seu cabelo verde, olhou para Ron e perguntou. Sim, de uma pequena ilha chamada Ilha Moisés. Ron assentiu. É muito longe daqui? Bem longe. Você veio de barco? É divertido no mar? Você encontrou piratas? A curiosidade de Zoro foi despertada e ele começou a fazer perguntas. Ron coçou a cabeça. Ele não podia dizer exatamente que veio em um navio pirata. Se as crianças do dojo descobrissem, certamente fofocariam ainda mais pelas costas dele. Você saberá quando for para o mar. O mundo lá fora é muito maior do que aqui, disse Ron, mudando de assunto enquanto entregava um peixe grelhado a Zoro. Aqui, experimente minhas habilidades de grelhar. No momento em que a comida estava diante dele, o pequeno Zoro esqueceu todas as suas perguntas anteriores. Ele pegou o peixe, sem se importar com o calor, e deu uma grande mordida.
Seu rosto bronzeado se iluminou com felicidade e satisfação. Isso é uma delícia. Melhor até do que o peixe grelhado que comi na loja. E eu te disse, minhas habilidades com churrasco são de primeira. O rosto delicado de Ron estava cheio de orgulho. Parecia que ser elogiado por suas habilidades na grelha o deixava mais feliz do que ser elogiado por sua habilidade com a espada. Depois de comerem até se fartarem, a noite caiu por completo. Cug, o pequeno Zoro deitou-se, esfregando sua barriga agora redonda. Estou tão cheio que não consigo comer mais nada. Ron, aproveitando a desatenção de Zoro, pegou um pequeno frasco de vinho do seu espaço sistêmico e ficou ali sentado bebendo. Zoro, deitado no chão, o viu e perguntou curioso. Ron, o que você está bebendo? Dinho. Isso é vinho? É bom? Zoro sentou-se imediatamente, seus olhos brilhando enquanto olhava para o frasco na mão de Ron. Está tudo bem. Deixe-me pegar um pouco. Nunca experimentei antes. Zoro olhou para ele com expectativa. Ron, sendo generoso, entregou o frasco. Zoro pegou avidamente e cheirou, segurou com as duas mãos e tomou um gole. Tosse, tosse. É tão amargo. O rosto do pequeno Zoro ficou vermelho enquanto ele colocava a língua para fora. Como essa coisa é suposta ser boa? Haha. Ron riu enquanto pegava o frasco de volta, levantou-se e agarrou Haikiri, que estava descansando na grama ao lado dele. Zoro, deixa eu te contar uma coisa. O que foi? Zoro perguntou, ainda abanando a língua. Um espadachim precisa de um espírito ousado para se fortalecer. E o vinho, bem, ele ajuda você a construir esse espírito ousado. Então, se você quer se tornar um grande espadachim, você precisa aprender a beber. Ron falou de forma convincente. Suas palavras fizeram os olhos de Zoro se arregalarem. Depois que Ron saiu, Zoro olhou para o fogo murmurando para si mesmo. Beber vinho pode gerar ousadia. Um espadachim precisa de um espírito ousado para se tornar forte. Ron é tão forte porque bebe vinho? Quanto mais pensava nisso, mais animado ficava, como se tivesse descoberto algum grande segredo. Mais tarde naquela noite, Koshiro estava tomando chá tranquilamente em seu quarto quando a porta se abriu de repente. Zoro entrou correndo, gritando, Mestre, você tem vinho? De hoje em diante, eu também quero beber vinho. Koshiro parecia completamente confuso. É?